Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês um pouco dos resultados da Klabin. E esse vídeo aqui, ele é direcionado para um dos nossos membros do canal, inscrito e também colega lá do nosso grupo do WhatsApp, que se você quiser conhecer é o primeiro e o segundo links aqui na descrição. Então, para o colega Lucas que pediu esse vídeo aqui, exatamente vamos trabalhar aqui em relação à Klabin, que trouxe aqui os resultados do primeiro trimestre de 2024. E sabe o que eu achei interessante? Isso daqui pelo menos vale uma menção. Qual que é o nome do projeto que eles têm? Não é o projeto Puma? Eu achei interessante que eles colocaram Puma aqui como a primeira capa dos resultados aqui. Eu vou exatamente para a parte do fluxo de caixa, né? Porque eu sempre gosto de começar por aqui, porque de fato aqui existem inúmeras informações que são muito importantes para a gente. Eu quero que vocês olhem basicamente o caixa gerado aqui nas operações, que ficou em 1 bilhão e 600 milhões de reais, tá certo? E eu vou olhar aqui para a parte dos investimentos. Por quê? Existe uma conta que é bem simples de ser feita, que basicamente é o fluxo de caixa livre para a empresa. O que você precisa fazer? Você precisa pegar ali a questão do fluxo de caixa operacional e reduzir os investimentos. E aí você chega naquele valor que seria, vamos dizer, o caixa que a empresa pode fazer o que ela quiser, distribuir dividendos, pagar dívidas, fazer inúmeras outras coisas ali dentro. Só para a gente fazer uma conta bem rápida, assim, daria basicamente aqui uns 500 milhões de reais de fluxo de caixa livre para a empresa. O que ela decidiu fazer? Sim, pagar alguns proventos. Tanto é que você vai poder ver aqui para baixo que ela fez o pagamento no valor de 363 milhões de reais. Então, daqueles 500 lá que nós tínhamos de fluxo de caixa para a empresa, 363 ela decidiu pagar como dividendos. Legal, ela ainda conseguiu manter uma robustez de caixa bastante significativa, ela tem aqui 8 bilhões de caixa, mas como nós vamos ver, esse não é um valor suficiente para reduzir a grande alavancagem que a empresa tem. De fato, o investimento que ela tem feito nesses últimos tempos demandou, sim, muito e muito caixa da empresa. E para que a gente trabalhe um pouco mais especificamente dos resultados, eu preparei aqui um slide que, de fato, vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Então, vamos dar uma olhada no que eu trouxe aqui. Basicamente, né, os analistas, eles trouxeram o seguinte, ó, o lucro deve desabar 66% no primeiro trimestre de 2024, conforme a Genial previu. E de fato, quando você olha aqui para os resultados, você percebe que sim, a queda não foi de 66%, mas de 64%, caindo aqui para os 460 milhões de lucro para este trimestre. De fato, é um lucro muito bom ainda, aprovando aqui dividendos de 330 milhões de reais. Então, de fato, você tem uma empresa bem lucrativa, que remunera razoavelmente aqui os seus acionistas, mas nós precisamos entrar aqui um pouco nos custos e lucros da empresa. Então, olha só, vamos para os destaques financeiros e aqui eu já quero indicar pelo menos algumas questões que são muito importantes. Volume de vendas. Você vê que o volume de vendas no primeiro trimestre de 24 e no quarto de 23 foram positivamente impactados em relação ao primeiro tri de 23. Por quê? Porque se você se recorda, a MP, que é uma máquina basicamente ali função muito ali do projeto Puma, entrou em operação e isso trouxe maior volume aqui de vendas, porque se você tem uma capacidade maior de produção, você consegue também aumentar o seu produto e aumentar também a questão das vendas. Olhando também para a receita líquida, você vê que houve um pequeno decréscimo. Esse decréscimo eu já vou explicar para vocês por quê. Ele não é exatamente decorrente da questão que você pode imaginar, que é uma queda, por exemplo, na produtividade que está aqui, mas parcialmente compensada nos outros. Então, o que aconteceu com essa empresa para ter caído tanto a sua lucratividade? Nós já vamos dar uma olhada. Em relação ao EBITDA ajustado, é importante você olhar o EBITDA ajustado, por quê? Porque a política de remuneração da Klabin, ela é baseada no EBITDA ajustado, significando que aproximadamente 25% do EBITDA será pago para os seus acionistas em termos de dividendos. Então, você não deve olhar, claro, não em questão de dividendos, mas você não deve olhar para o lucro da empresa. Afinal de contas, o lucro ele é uma métrica que vai auxiliar, mas não é a única que você deve ter em conta. Vamos fazer uma conta aqui que eu acho que também vale a pena a gente dar uma olhada. Em relação, por exemplo, ao volume, ou pelo menos aqui a receita total que nós tivemos, a receita líquida, quanto que nós tivemos de margem líquida para essa empresa. Aqui a gente pode ver que 460 milhões dividido por esses 430 aqui milhões, 4
bilhões, 430 milhões, dá uma margem de aproximadamente 10,38%. Uma margem realmente muito boa. Conforme diz o próprio Warren Buffett, uma margem líquida acima de 10% significa algo muito positivo. Mas você deve se perguntar, André, o que aconteceu para o lucro sair daqueles 1,2 bi e cair para os 460 milhões? Bem, vamos lá, vamos ver o que os especialistas disseram. Basicamente, os especialistas estão dizendo o seguinte, que em comparação com o primeiro TRI de 23, e claro, com o decorrer todo ali de 2023, o que aconteceu? Principalmente devido à queda dos preços da celulose e do kraftliner. Então, poxa, se o próprio produto que eu estou vendendo, ele cai de preço, poxa, não tem como você manter tanto margens quanto lucros elevados. Então imagina, é bem simples. Imagina que você foi em algum lugar, você comprou ali 10 calças para vender. Você pagou, por exemplo, R$40 em cada uma delas. E você estava conseguindo vender a 80. Maravilha, você tem 100% de lucro. Agora, vamos imaginar que as outras pessoas estão começando a comprar essa mesma calça por 20. Aí elas colocam a mercado, por exemplo, a 60. Você que comprou lá atrás a 40 e hoje está tentando vender a 80, não consegue. Você precisa reduzir, portanto, o valor que você está colocando no seu produto. Jogando ali, por exemplo, para uns 60, 50, a sua margem cai vertiginosamente. E, de fato, o preço da celulose e do kraftliner caíram muito em relação ao primeiro trimestre de 2023 e no decorrer de todo o ano de 2023, essas commodities, sim, caíram muito. Além disso, o que você precisa enxergar também? Desvalorização do dólar. Olha só que interessante que é essa empresa. Por quê? Olha só como é que ela pode, vamos dizer assim, entre aspas, apanhar de todo quanto é lado. Ela tem um produto que está sendo cotado, está sendo vendido mais barato. Já que esse produto é uma commodity e ele é mundialmente comercializado, você tem logicamente, uma moeda forte para você ter como parâmetro em tudo quanto é lugar, que é o dólar. Imagina só, você produz alguma coisa que você vende por $5 e nós aqui no Brasil vamos receber isso convertido, então ali R$5 viria para a gente. Só que no decorrer do ano, esse dólar caiu para 4,80, 4,85, houve ali esse pequeno deságio do dólar. E imagina só, cai a commodity, cai o dólar, poxa, a única coisa que não caiu, basicamente, aqui foi a produção. Então, a empresa ela está apanhando de tudo quanto é lado. No entanto, para esses próximos trimestres, já existe uma projeção de um dólar maior, já estamos com um dólar acima de R$5,10, e a commodity já está dando uma pequena inclinação, significando que para os próximos trimestres nós teremos números muito melhores, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, o que eu acho interessante da gente dar uma olhada também. Eles colocam o quê? Que os dados foram marcados por resultados da celulose mais fortes no período e custos mais do que compensando os volumes mais baixos, que recuaram 12% na base trimestral e caíram 3% na base anual. O volume de papel subiu aqui 3% em comparação ao trimestre e 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O que isso significa em outros termos? Significa, como eu mostrei para vocês, que o dólar bateu muito aqui no próprio produto, mas de outro lado a produtividade aumentou, muito por conta das máquinas que vieram à tona ali por conta do projeto Puma. E de uma certa maneira isso aqui acabou compensando e equilibrando um pouco. Mas como você é um investidor já inteligente, sabe que commodities variam muito, esse tipo de oscilação não deveria preocupar você, claro, desde que você acompanhe como está ali o ciclo e a oscilação da commodity relacionada ali à Klabin, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, eu quero mostrar para vocês essa parte inicial que eu acho muito interessante. Você deve enxergar qual que é o custo total, basicamente aqui da empresa. Significa que ela tem ali diversos tipos de produtos. Para cada um deles, ela tem um determinado valor. Valor esse que ela pega, por exemplo, a fibra, ela pega ali algum químico, ela pega outros materiais e ela congrega tudo até formar, por exemplo, ali o kraftliner, até formar o papel cartão, e você tem um custo. Qual que é o custo por tonelada? E eles colocam aqui pra gente, o custo por tonelada é de R$2.984 por cada uma tonelada. Ou seja, significa que a cada tonelada que é produzida, você gasta isso. Logicamente, portanto, você precisa vender acima, senão você começa a operar no prejuízo. E, de fato, aqui nós tivemos uma commodity num valor mais alto, significando de uma certa maneira que a empresa ainda está bastante saudável nos atuais níveis, mostrando também que a empresa ela é muito competitiva em relação a outros players mundiais, tá bom? Você pode ver outras tantas questões importantes aqui, como em relação ao papel cartão, aumento de 15% no volume vendido. Você pode ver aqui na celulose também, o que acontece? Houve uma queda de 7% no custo
Ou seja, você está produzindo mais com menor custo. Isso é ótimo, porque na medida que você produz mais e você reduz o custo, esse gap, essa diferença significa lucro para a empresa. Isso é maravilhoso. Afinal de contas, nós, pequenos acionistas, queremos saber disso aqui, ó, proventos. E basicamente 5,5% de dividend yield. Mostrando aqui que a Klabin distribuiu 1,3 bilhões em provento nos últimos 12 meses, dando esse yield aqui de menos de 6%. Ou seja, se fosse ali pelo próprio Barsi, essa empresa aqui já não passaria ali pelos critérios. No entanto, lembrando que ele tem essas ações lá de trás, dá valores muito diferentes do que nós temos hoje, com certeza ele está recebendo muito mais do que 5% de dividendo, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, eu quero mostrar para vocês um pouco de como que é a diversificação dos resultados dessa empresa. Porque, olha só, você precisa saber da onde que vem a receita dela. Então, olha só, 31% da receita vem da celulose, 35% de embalagens, 24% de papel cartão, counterboard e outros. O que você precisa saber aqui no geral? Você precisa olhar sempre para esses três principais: celulose, cartões e embalagem. Afinal de contas, esses daqui são os principais indicadores de receita, os principais motores que nós temos para ganhar dinheiro. Então, se em algum desses aqui, no papel cartão, na celulose ou nas embalagens, você vislumbrar uma queda na commodity, uma dificuldade, a entrada de um player muito grande, pode ser que esse percentual aqui seja atingido por conta de algum desses fatores, tá bom? Seguindo aqui para a parte que eu acho que mais bate na empresa, que é a questão do endividamento. Basicamente, aqui nós temos dívidas tanto em real e em dólar. O que é importante você olhar hoje é que em relação à dívida líquida, EBITDA, está em 3,5 vezes. Nós normalmente colocamos isso como em mais ou menos 3 anos e meio, a empresa consegue pagar tudo, desde que ela mantenha o EBITDA que ela tem. O que acontece? Quando você olha para o endividamento bruto, você vê que estamos aqui na ordem de 33 bilhões de reais. Claro, o endividamento líquido é bem menor porque você considera o dinheiro que está em caixa, você considera estoque, considera algumas outras coisas, e o endividamento líquido dessa empresa ficou hoje, em março de 2024, na ordem de 21 bilhões de reais. Gente, é um endividamento bastante alto e, historicamente, a Klabin nunca foi uma empresa desalavancada. Houve períodos em que essa alavancagem ficou acima de 6 vezes e houve pouquíssimos períodos em que essa alavancagem ficou abaixo dos 3. Normalmente, a empresa gosta de operar bem alavancada, muito em função da previsibilidade que ela tem no recebimento aqui das suas receitas, tá bom? E o que mais importa é nós falarmos aqui do preço que estão trazendo para nós. Então, existe uma indicação de outperformance, com preço-alvo de R$ 29,00 para, claro, as units. Aí depois você pode dividir esse valor aqui para você ter o valor exatamente da Klabin 4 e da Klabin 3. O próprio Santander está também recomendando um preço-alvo da Klabin 11 pelo valor de R$ 31,00 por cada uma delas. Então, existe mais ou menos aqui um consenso de que talvez próximo dos R$ 30,00 a unit você tenha um valor aqui bastante razoável, tá bom? O que mais ou menos ali para as próprias ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, daria próximo a um valor de R$ 5, R$ 6,00 ali para cada uma das ações, tá bom? Então é mais ou menos isso aqui o que você deveria ter em mente. E claro, para que a gente encerre, não se esqueça de se inscrever, estamos quase aqui alcançando 7.000 inscritos no canal e eu tenho muito a agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou deixar aqui a nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. E por hoje é isso, muito obrigado e tchau!